E aí, fantásticos e fantásticas, tudo fantástico com você? Pois é, a gente não está aqui no canal Fantástico Cursos, não, mas estamos aqui para falar de literatura fantástica e, melhor ainda, literatura fantástica nacional, já que já estamos nós com um grande escritor de literatura fantástica, Ricardo Labuto Godin. Tá? Então, Ricardo, desde já, muito obrigado aí pelo esse bate-papo que está sendo aqui hospedado justamente pela editora Caligari, que mais uma vez vai trazer uma grande obra de literatura fantástica nacional, que, como vocês vão ver aí ao longo dessa transmissão, e vai falar do novo romance do Ricardo, que é o Pantocrator. Nem sei se eu falei direito, Ricardo. Falou, Pantocrator. Desde já, Ricardo, fala aí, dá um oi aí para o pessoal. Mestre, primeira coisa, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar desse encontro. A ideia era marcar, de alguma maneira, o lançamento de um livro que acontece durante uma pandemia. E é um momento delicado, né? E, ao mesmo tempo, esse lançamento ele tem uma forte componente política, né? Na medida em que a gente está vivendo sob um governo que se opõe à ciência, se opõe à cultura, à educação e também à razão. E aí eu queria ler rapidinho aqui, porque na última página do livro, eu acho que reconheço aqui o estilo do Guilherme Tolomei, ele diz, na última página, ele diz o seguinte: este livro foi composto em Sabon e Impact sobre o papel Pollen Soft 80, publicado pela editora Caligari em 2020, na cidade do Rio de Janeiro, em meio à quarentena da pandemia da Covid-19. Resistiremos. É isso. Com certeza, resistir é preciso. Não é? Inclusive, nesse aspecto, gente, até começar a gente falar da obra, também dá o parabéns, porque o Ricardo, ele é isso aparece bem na obra dele, é um homem multidisciplinar. Inclusive, também se quiser, também é um excelente capista, porque a capa justamente do novo romance dele é a obra dele. Então, Ricardo, e como você começasse até a falar da obra, dessa obra sua, começando pela capa, de onde que veio a ideia, e para falar um pouquinho para o pessoal sobre, obviamente, sem dar spoilers, aquela sinopse básica que a gente vê muito na última capa, na quarta capa, o que o pessoal pode encontrar em Pantocrator? Sobre o que é Pantocrator? Pantocrator é sobre o hoje. É sobre o hoje. Eu criei um termo, pessoalmente, eu não gosto da palavra distopia. Eu sou teólogo e utopia, para mim, tem um significado muito mais amplo, né? A obra de Thomas More, né, a Utopia, essa obra ela funda o humanismo. E, fundando o humanismo, ela tem uma dimensão e significado no Ocidente muito maior do que aquilo que a gente costuma parar para pensar. Então, com isso, eu recuso, é meu isso, eu recuso o termo distopia. Eu não gosto desse termo, porque o que se opõe à utopia, no meu entendimento, é aquilo que a gente chama de realidade. Então, recusando esse termo, sem fazer disso uma panfletagem, não use o termo, isso não tem nada com isso, é meu, é problema meu, não é problema de ninguém. Eu chamei o Pantocrator de contexto amplificado. Então, na verdade, é uma amplificação de coisas que estão atuando sobre a gente, que estão muito próximas da gente. Inclusive, no Brasil, é um livro que ele tem elementos muito brasileiros. É um livro que se assume como uma história do Rio de Janeiro. Então, ele é isso, ele é a amplificação de forças que estão atuando sobre a gente, que a gente nem sempre se dá conta, né? Ele é um livro sobre o tecnopoder. Deixa eu pegar aqui minha cola, que eu esqueço o nome do filósofo. O tecnopoder é a formulação de um filósofo chamado Henrique Sadan. Foi ele que formulou essa ideia formulou, né? O conceito é pré-existente, né? Da vida algorítmica,
dessa vida que a gente leva, em que nós somos modulados, geralmente sem perceber, sobre os algoritmos, né? É fácil desvendar a atuação de um algoritmo, por exemplo, no Facebook, quando a gente percebe que está recebendo sempre um tipo de comunicação e percebendo que está sempre tendo as mesmas reações, né? A gente está sendo controlado. Agora, isso está em toda a vida humana, né? Eu vou citar um exemplo do que é essa vida algorítmica. Com a tecnologia que a gente tem hoje, pelo uso do mouse, o Big Data sabe se eu vou ter ou não mal de Parkinson. O mal de Parkinson é previsto, é desvendado com a tecnologia que a gente tem hoje. Um algoritmo, o mesmo algoritmo que é usado para prospectar petróleo, ele é usado para diminuir a circulação de veículos em estradas vicinais e aumentar a frequência dos carros nas rodovias para, consequentemente, aumentar a arrecadação de pedágio. Então, isso o que eu li, o que eu estudei para fazer o livro, né? Por exemplo, sobre a tecnologia de reconhecimento em segurança, aquela que permite identificar o camarada que está andando numa multidão, né? Se eu mancar, se eu alterar minha característica de andar, o sistema me reconhece. E um detalhe, existem umas questões que os caras vendem isso como, por exemplo, nós temos uma tecnologia de ponta que ela faz isso. Muito dessa tecnologia foi gerada espontaneamente pelos sistemas de reconhecimento. O próprio sistema propôs métodos e adotou os métodos. Então, é sobre isso. Parece uma ficção científica arrojada, né? Se passa no Rio de Janeiro do futuro, isso não está caracterizado exatamente em que época. Mas são coisas que nos cercam hoje, né? E o romance ele tem, por exemplo, milícia, a gente discute aqui, para nós aqui no Rio de Janeiro é algo muito próximo, né? Eu li essa semana um comentário da atriz Lucélia Santos, ela dizendo que ela não podia bater panela porque é vizinha de miliciano. Então, é uma coisa muito presente aqui na cidade, né? A questão da religião. Hoje a gente vive com perplexidade diante do neopentecostalismo. Então, eu criei um termo que é a neo-ortodoxia. Essa neo-ortodoxia, na verdade, é como se, no futuro, essa corrente neopentecostal tivesse sido superada por uma nova, né? E como diz no livro, né? Neo é o falso prefixo de tudo que é velho. Essas coisas existem há muito tempo, né? Muito bom. E, inclusive, gente, é bom lembrar a questão que, no primeiro momento, a gente pode estar falando da presença do religioso dentro de uma obra de ficção científica, numa sociedade que os leitores vão identificar elementos diversos, mas no primeiro momento pode pensar assim, ciência com religião são coisas que não se batem, mas lembremos, o Nietzsche já comentava sobre isso, né? Que por trás dessa aparência, as duas são muito conectadas, porque as duas acabam apostando em verdades absolutas. Isso é sempre muito perigoso. Então, quando vocês forem ler o Pantocrator, lógico, não vou ficar aqui dando spoiler, eu já li a obra já, eu tive esse privilégio daqui que o Ricardo enviou o texto até para a gente se preparar aqui para essa entrevista. Vocês vão gostar. É uma obra assim, que realmente te prende bem. Principalmente, isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui, é interessante como é que o Ricardo ele vai atravessando diferentes influências e vai incorporando diferentes... Quando eu falo influências, não apenas influências literárias, mas também influências culturais, que vão para o universo da literatura, da música, do cinema e tudo mais. Muito bom. A religião ela é um dado antropológico, né? A religião é um fenômeno da cultura. No Pantocrator,
a religião existe como um dado de manipulação. Ela é inimiga da sociedade. Os aspectos, vamos chamar assim, seriam os aspectos transcendentes da religião. Isso é uma questão são questões pessoais. Isso não tem a ver com a história, né? Ali é a religião como instrumento de manipulação, porque é um livro sobre manipulação. A manipulação pelo algoritmo, a manipulação por ideologia, a manipulação pelo dinheiro, a manipulação pela fé. Esse é o grande tema do livro, é a modulação, né? Usando a terminologia do livro, né? Inclusive, gente, vamos lembrar que a proposta aqui também, até para falar de ficção científica, falar desse processo de criação, o Ricardo comentou lá no início sobre a utopia, né, que no primeiro momento você foi assim, esse é um livro de distopia, isso é um livro cyberpunk e tal, mas vamos lembrar, gente, que toda definição, a própria palavra definição, ela já busca definir, limitar, né, colocar um fim, né, e quando a gente faz uma opção, a gente deixa coisas de fora, quando a gente joga a luz sobre um aspecto, a gente deixa outros na sombra. Então, ainda que necessidade de prateleira, necessidade das abas da Amazon da vida, que vai botar lá ficção científica, cyberpunk, distopia. Mas posso falar que a obra vai muito mais além, ela vai atravessando esses elementos. Isso é algo bem que o Ricardo comentou. Isso vai remontar quando a gente fala de distopia, a gente vai voltar lá na utopia. Isso é legal porque tem uma discussão, né? A gente já entra também aqui no campo de criação literária. O Adam Roberts comenta sobre isso no História da Ficção Científica, né? Tecnicamente, na verdade, até a utopia ela nem é uma obra ligada ao fantástico, porque para a utopia do Thomas More ser ligada ao fantástico, isso já fica a dica até para quem vai começar a escrever, ela teria necessariamente que estabelecer uma relação de alteridade, uma relação com o outro, né? Então, a utopia ela sai desse campo, a utopia, a obra do Thomas More, ela não é tecnicamente uma obra ligada ao fantástico, porque o que ela vai mais se alinhar com a sátira, nesse caso da obra, uma sátira ao governo, à Inglaterra lá do século XVI. Mas, ou seja, ela não vai trazer uma alteridade, ela não vai, como a gente vai depois encontrar na literatura de Mundos Perdidos do final do século XIX, né? Onde você vai encontrar outros povos estranhos e tudo mais. Então, fica atento a isso, porque quando você for começar a criar esse aspecto das fontes, né? O que você tem que estar atento quando você quer criar isso? A literatura, principalmente ficção científica, até usando também o termo que o Adam Roberts comenta, né? Já em outra obra, é disso. Uma das marcas principais da ficção científica, e isso você encontra bem na história do Ricardo, é o encontro com o outro. Esse é o grande tema. Aí, da forma que você vai trabalhar o encontro da autoridade, o encontro com o outro, aí isso é algo que você pode trabalhar. Pode ser encontro com objetos estranhos do espaço, né? até mesmo se é algo presente aqui na outra obra do Ricardo, o Corrosão, que inclusive, lembrar, eu estava lá inclusive na Odisseia da Literatura Fantástica, foi o grande vencedor do primeiro prêmio da Odisseia da Literatura Fantástica, na edição que teve em 2019. Aliás, abraço aí e parabéns para o Arthur Wecker e para o Duda Falcão pela realização do evento. Vamos ver como é que fica esse negócio de pandemia. Mas essa questão do encontro com a alteridade está presente aqui no Corrosão, né? E também vai aparecer diferentes formas também aí dentro do Pantocrator. O Pantocrator, se você perguntar para mim o que é, você que está assistindo, está curioso da obra, o que é distopia, cyberpunk, é um romance pós-apocalíptico, né? Tem essa pegada toda. Então você vai ver, já te falo, você vai encontrar diferentes elementos. Não é uma obra para você que é mais religioso, não é uma obra que ataca a religião, mas sim o uso que determinados segmentos fazem da religião. Então, nesse aspecto, vai tranquilo, porque não é uma obra que faz panfletário no sentido de atacar a religião. Ela vai muito, ela pega justamente esse que eu estou falando, assim como, por exemplo, a Etzult fez no Conto da Aia, né? Ela pega justamente esse elemento de manipulação da religião e vai se inserir dentro do contexto de uma sociedade, do meu querido Rio de Janeiro. Eu também sou do Rio de Janeiro, gostei de ver lá de menção na Universo, as ruas lá tão queridas,
Então, vai mostrar como é que esse ambiente de degradação se conecta com um governo que está bem próximo a nós. Então, é uma obra assim, que incomoda, e isso que é o bom, a boa ficção científica, a boa literatura fantástica aqui te incomoda, né? Lembrando, vamos lembrar Kafka. Kafka que fala que o bom livro é que age como um machado que quebra o gelo dentro de nós, né, cara? Então, nesse ponto aí, que você falasse assim, de onde que saiu a ideia? A ideia, que é a grande pergunta também, né, que sempre se é feita aos grandes escritores, da onde que vem as ideias? Foi a musa que desceu, tocou na sua cabeça? Foi essa famosa... O Stephen King fala, né? As minhas ideias vêm quando eu abro a janela. Né? Você comentou daí desse contexto, né? Que a obra é um contexto amplificado. O que você falasse sobre isso aí, de onde que veio a ideia do Pantocrator, já que ele vai numa outra pegada diferente do Corrosão? Isso foi uma das preocupações que eu tive quando eu sentei, não, agora eu vou fazer meu próximo livro. Uma das preocupações que eu tive era fazer algo completamente diferente do Corrosão. Eu não queria me repetir, né? E, ao mesmo tempo, pessoalmente, eu gosto do meu livro, eu gosto do Corrosão. E uma tentação muito burlesca de qualquer pessoa que trabalha com criatividade é estabelecer não é bem quantificar, mas qualificar a obra para si e achar que agora tem que fazer alguma coisa melhor. O Hitchcock ele falava sobre isso, ele dizia que isso é o pensamento de uma criança que sopra um balão até ele explodir na sua cara. Então eu falei, mas eu estou muito ligado ao meu livro, porque Corrosão foi um livro que exigiu muito trabalho. Eu trabalho muito porque eu estou muito abaixo dos meus critérios. Os meus critérios são muito elevados, eu estou muito abaixo deles. Eu digo isso por quê, professor? Não é arrogância, é o contrário. Eu leio muito e eu leio tudo. Sabe? Então, por exemplo, eu sou um leitor de Balzac, eu sou um leitor de Dostoiévski, eu sou um leitor de Joseph Conrad. Aqui na minha mesa de trabalho, eu estou tocando minhas mãos na edição do Moby Dick, na tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos. Esse livro está aqui para eu lembrar de quanto arroz e feijão falta para eu comer, sabe? Então, eu pensei o seguinte, eu preciso tentar agora uma coisa diferente e menos solene, porque Corrosão é um livro solene. E eu não sou uma pessoa solene. Meus amigos dizem que eu sou até engraçado, sabe? Pessoalmente, naturalmente. Aqui ninguém vai provar isso, que eu sou muito tímido e estou aqui empalidecendo. E aí eu pensei, puxa, eu podia fazer um texto bem-humorado de ficção científica. E comecei a fazer esse texto bem-humorado e ele tinha um outro nome. E no meio dessa história surgiu uma chamada. Otávio Aragão me mandou uma mensagem, olha, tem essa chamada aqui para uma antologia, é um monte de gente boa, você devia tentar. E aí eu escrevi um conto. E quando eu terminei esse conto, calhou do meu filho vir me visitar. Meu filho, quando vem aqui para casa, passar alguns dias, ele normalmente traz uma tonelada de livro, ele está se formando em geografia, ele é um cara muito estudioso. Mas naquela vez ele trouxe pouco livro. Eu pedi para ele, você podia dar uma lida nesse conto? O que você acha? Aí ele pegou o conto, foi dormir e tal. No dia seguinte, a gente foi conversar e ele falou, putz, eu adorei o conto. Eu adorei o conto. Mas eu acho que isso não é um conto. Eu acho que é um romance, porque tem muito elemento aí que você podia desenvolver e desenvolver melhor. Eu acho que é um grande conto, mas eu acho que é um material desperdiçado. Eu acho que tem muita coisa aí que deveria ter voz e você podia escrever um romance. Aí eu parei o que eu estava escrevendo, peguei o Pantocrator, que tinha outro nome, era acho que Cyber Noir, não lembro, e comecei a usar. Eu não expandi o conto. Eu peguei a estrutura
sabe? Avaliar, tem esses elementos aqui e tal. E aí, a partir daquele conto, eu escrevi o romance. Mas é uma outra história. As linhas gerais são as mesmas, mas as coisas cresceram e se expandiram. E eu gostei do personagem do protagonista e gostei muito mais de um outro personagem que se chama Simão o Mago. O Simão o Mago, inclusive, é um personagem bíblico e esse personagem do livro, ele incorporou o nome do Simão o Mago. Eu sou teólogo, né? Minha formação acadêmica é teologia. Então, a teologia não tem nada a ver com o que as pessoas normalmente pensam, né? Então, outro dia o cara veio falar comigo e tal. Vocês estudam teologia, como é que é essa questão do homem ser feito de barro, né? A gente é muito simples, né? A gente sabe que o homem não foi feito de barro, então a gente se pergunta o que esse texto quer dizer, por que ele foi feito assim. E aí a gente acaba estudando muito de literatura. Eu me lembro que a Bíblia ela tem mais de 265 gêneros literários diferentes. É uma coisa muito interessante. Agora, é natural que, por exemplo, um cara que estudou teologia, uma teologia de verdade, estudei numa faculdade, eu não estudei no seminário fundamentalista da esquina, entendeu? Para ir para a televisão, dizer que é teólogo e falar um monte de besteira e tomar o dinheiro das pessoas. É natural que alguém que estudou isso e que respeita o que são essas coisas, que tenha uma visão muito crítica sobre esses impostores, né? Eles são simoníacos. Daí o Simão Mago. O que é simonia? Simonia é o tráfico do sagrado. Simonia é vender milagre. Por isso que o personagem ele é Simão o Mago, porque Simão o Mago é o cara que vendia milagre na Bíblia. Acho que a gente tem... Parou aqui? Estamos gravando? É que vi uma mensagem aqui. Tá rolando. Então, por exemplo, é a visão crítica de um teólogo ante essa simonia, esses ladrões todos. Né? Você sabe que as pessoas falam em termos de ovelha, né? O pastor tem as suas ovelhas e tal. Né? Ovelha não tem visão periférica. Então, de fato, o que mais tem por aí é ovelha, porque não tem visão periférica e é o cara que vai enriquecer esses caras todos, né? E vir falar essas besteiras todas que a gente vê em tudo quanto é lugar. Né? Desculpa a minha veemência, a gente estava falando de literatura. Não, então, inclusive, você comentou das ovelhas. Vamos lembrar que justamente a cena de abertura do Tempos Modernos é o Chaplin usando isso, né? Sim, ovelhas, exatamente. As ovelhas vão entrando na fábrica também, o povo vai indo para lá, para a fábrica. Lembrança oportuna, é fato. Vai se conectar naquele grande momento lá que também vai gerar o Metrópolis. A boa literatura fantástica, e eu gosto sempre de enxergar o elemento fantástico no Tempos Modernos, né? Ele pega e captura os momentos do seu tempo para poder propor um outro olhar. E aí lembra, gente, que a boa literatura fantástica, fica a dica, a função dela é tapar, ao mesmo tempo você conseguir identificar o seu tempo, mas também perceber elementos que são atemporais. E também, não deixa o seu leitor e leitora ver as costuras que você está fazendo. A ficção científica, eu acho que o grande barato da ficção científica, porque eu gosto de metáfora. Uma das razões de eu escrever ficção científica é a possibilidade infinita das metáforas, né? Então, o que eu gosto na ficção científica é que ela tem compromisso com tudo que é humano. Tudo que é humano convém à ficção científica. E uma coisa que a ficção científica experimenta hoje é uma novidade, era uma coisa que eu já tinha percebido isso, tinha meditado isso, mas existe um programa de TV, na TV Cultura, uma entrevista com Nelson de Oliveira, um grande Nelson de Oliveira, em que ele já tinha, isso que eu estava pensando, essa ficha que tinha caído, já tinha caído para ele há mais de 3 anos. Que dado novo é esse da ficção científica?
sua atualidade. A gente pega clássicos da ficção científica hoje e percebe o seguinte: cara, isso está tudo acontecendo hoje. Este momento, por exemplo, né, professor? Eu estou usando um telefone celular para a gente fazer um. Poderia ser um broadcasting, né? Se eu não tivesse com tantos problemas aqui com a internet, a gente podia estar transmitido ao vivo. Imagina isso, broadcasting doméstico, isso é um milagre. É um milagre. Né? Os meus filhos estavam assistindo de 13 anos. Ele estava assistindo na Netflix o Star Trek, o Jornada das Estrelas, que a gente chamava a série clássica. E aí lá, os comunicadores, aí o mais novo de 10 anos falou assim: pô, isso aí é um celular? Eu falei: meu filho, o celular nasceu aí. É aí que nasceu o celular. Eu li. Exatamente, eu falo para ele, gente, mas eu falo sempre os gostos para os dois, agora estou começando a ler, né? Inclusive, o mais velho estava lendo O Mundo de Equatória, da Cristina Pessel. Aí eu falei: olha, filho, mas lembra, ficção científica não é para ficar falando que vai ter carro voador, não é para poder ter arma de raio, não. A função dela é justamente isso daí, é pegar essas coisas da sociedade e mostrar como é que a ciência pode levar o homem para um lado ou para o outro. E voltou nessa questão também da capa, Ricardo, que me impressionou bastante, já estava impressionado. Fiquei impressionado mais ainda, eu falei: porra, esse homem é decapista. Então, eu quero saber dessa ideia daí da capa, de onde que veio e tudo mais. Na verdade, veio do ócio, sabe? O livro foi do ócio. O livro estava em processo de revisão, né? E eu estava com muita ansiedade em relação ao livro, e o livro estava em revisão e eu continuava corrigindo o livro, sabe? Então, tomando notas: quando o livro voltar, eu vou alterar isso; quando o livro voltar, eu vou alterar isso. Que é um processo contínuo para mim, entendeu? Inclusive, eu raramente releio. Eu acho que eu não, quer dizer, eu não reli o Corrosão depois que ele foi impresso. Não reli. Eu fico pensando: puta, como é que eu escrevi essa frase? Por que eu não alterei isso? Sabe? É um processo contínuo na minha cabeça. Então, o livro estava lá e eu já tinha feito alterações. Eu falei: preciso me ocupar, porque eu não estou conseguindo escrever nada. E aí eu fui e fiz a capa. Entendeu? Deu um pouco de trabalho, né, aquela figura do Wagner, né? Porque o Wagner é uma das centralidades da obra, né? No caso, o Parsifal de Wagner, né? Que muitos personagens da obra do Pantocrator, do romance, né, gravitam em torno dessa obra. Ele é o eixo para muitas coisas no livro, né? A obra de Wagner em geral, né? E eu falava assim com algumas pessoas sobre capa e tal, e dizia: pô, eu queria fazer uma brincadeira com Wagner. Aí o pessoal: não, Wagner, fazer uma brincadeira? Eu falei: você conhece alguém que sacaneou mais gente do que Wagner? Ninguém sacaneou mais gente do que Wagner. E aí fui e botei o batonzinho, inclusive, e esses apetrechos aí. As pessoas perguntam: pô, o livro é steampunk? Nada a ver, nada a ver. É só uma brincadeira com a questão da questão mecânica, da questão automática. É um Wagner automático aí na capa. Na verdade, quando as pessoas forem ler, até mesmo por conta dessa resposta sua, elas vão perceber que tem a ver. Totalmente. Não, vai ficar claro. O sentido a subjetividade da capa vai ficar claro, certamente. Inclusive, também uma curiosidade, Ricardo, você comentou, você está falando de Wagner, mas eu sei que, dentre as suas principais assim, influências e tal, você sempre cita o Beethoven. Eu queria que você comentasse um pouco dessa... Porque a gente sempre espera uma resposta: não, foi Asimov, foi Philip K. Dick. Então, você falasse um pouquinho, porque, gente, isso é muito interessante, está presente esse elemento musical no sentido mesmo desse peso da cultura, da influência da música, né, na nossa cultura, nossa cultura ocidental. Então, isso aparece. Isso dá o tom também da narrativa aí do Pantocrator, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, principalmente para a molecada que está começando, esse processo mesmo de olhar outras influências, além também do literário, né? Porque, por exemplo, no B, eu sei que você bebe muito também dessas questões
do expressionismo e tal. Como você comenta sobre isso tudo, cinema novo e tal. Então, como é que fica isso aí no Pantocrator? Eu sou roteirista, né? Então, eu penso sempre na questão estrutural, né? E eu estudei bastante estruturalismo, li muito Claude Lévi-Strauss, Mito e Significado é um livro que eu estudei até sangrar, o Cru e o Cozido eu li bastante. Então, eu sempre penso em termos de estrutura, isso é um pensamento recorrente para mim, né? Já que a gente está falando para a garotada, lembrar o seguinte: isso não significa que você deva buscar inspiração ou soluções no Netflix. É justamente o contrário. Você tem que desligar o Netflix e ler para você encontrar soluções literárias. Eu, por exemplo, eu uso muito da minha bagagem como roteirista, foi a profissão que eu tenho por mais tempo. Eu sou roteirista roteirista profissional desde os 17 anos. Então, mas eu não misturo as coisas. Eu uso os elementos que eu aprendi como roteirista no que eu escrevo, na literatura que eu faço, mas eu não deixo que isso prevaleça. São coisas diferentes. E uma das coisas que você aprende ouvindo música é reconhecer a forma da música. Então, por exemplo, Beethoven, ele tem 9 sinfonias. Essas 9 sinfonias, elas têm a mesma estrutura. É uma estrutura chamada forma sonata, é uma estrutura que o desenvolvimento dela levou mais ou menos 300 anos. Eu já vi muita gente dizer o seguinte, que ninguém cria uma estrutura. A estrutura é uma emanação do inconsciente. Eu creio nisso e eu acho que a forma sonata é a prova disso, né? A forma sonata, ela vem de uma escola de músicos chamada Escola de Mannheim. A história da formação dessa estrutura é belíssima, né? E é uma estrutura em que, na sua expressão mais elementar, você tem 2 ou 3 temas, e esses temas são colocados para brigarem entre si ao longo especialmente do primeiro movimento da sinfonia. E quando você pega, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, aquela do tchan 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 tchan, né? É sol 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 mi bemol, fá 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 ré. Parecem 4 notas, né? Tan 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 tan, mas na verdade são apenas 2, porque uma das notas repete 3 vezes, né? Então isso é uma célula, isso não chega nem a ser um tema. E essa sinfonia, ela deve ter mais ou menos, tem quase meia hora, e ela é fundamentalmente o desenvolvimento dessas 2 notas. Então o cara pega 2 notas, pega uma célula e ele compõe uma música de 25, 26 minutos, até 30, dependendo do maestro. E aí esse é um valor que eu percebo, organicidade, sabe? Tem uma coisa no Pantocrator que as pessoas podem perceber. O livro inteiro está nas primeiras 2 páginas. As primeiras 2 páginas do livro, o livro inteiro estão nas primeiras 2 páginas. O livro tem 300 páginas, são 309, mais ou menos, na edição. Essas 309 páginas são variantes e desenvolvimento das 2 primeiras. Para mim, no Word, era a primeira página. Naquela primeira página, eu coloquei todo o material temático da obra, está tudo ali. Sabe? É uma coisa que, se eu não falar, ninguém nunca vai perceber, né? Mas são coisas que, inclusive, eu esqueço de comentar. Foi ótima a sua pergunta, foi uma oportunidade de lembrar disso. Se você gostar do livro, se você voltar às 2 primeiras páginas da edição impressa, você vai ver que o livro inteiro está ali. São essas coisas que me fascinam, entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter certeza que a estrutura do meu livro é sólida. Eu preciso, senão eu não durmo, sabe? Se eu for dormir e tiver alguma coisa que não estiver funcionando, eu não durmo. Eu já não durmo normalmente, eu sou um cara que dorme pouquíssimo, né? Então, uma outra coisa que eu aprendi com Beethoven é que quando Beethoven, às vezes, estava lá compondo a música dele, Beethoven era o tipo mais comum de compositor, que é exatamente o tipo de escritor que eu sou, o mais comum, onde as coisas são
trabalhada, né? Como o Picasso disse, eu botei isso, inclusive isso no pós-fácil do livro, que é inspiração é ótimo, mas tem que te encontrar trabalhando, né? Então, Beethoven ele percebeu o seguinte, que quando ele chegava a algum impasse, e quem já escreveu um conto sabe que existe pelo menos um momento de impasse, né? Quando você chega nesse momento de impasse, ele sabia de antemão, por trabalhar com a forma sonata, né, que é uma forma pré-existente, ele tinha um completo domínio dessa estrutura. Ele sabia que o erro nunca estava onde ele aparecia, era sempre anterior. Então, por exemplo, aqui eu não consigo resolver, então o erro não está aqui, tá? Aí ele voltava tudo, aí achava, foi aqui que desencadeou aquele problema. Aí ele reescrevia tudo de novo. E é por isso que, por exemplo, no caso do Corrosão, eu levei mais de 2 anos escrevendo, até porque ele ficou na gaveta, demorou assim. Enquanto ele estava na gaveta, eu estava retrabalhando ele, né? O Pantocrator eu levei 2 anos para escrever, seguramente. Foram 2 anos de trabalho, e reescrito, até chegar assim, isso está legal. Eu não sei se é feio dizer isso, mas eu me apaixonei pelo meu livro, o Pantocrator. Eu acho ele interessante. Todos os personagens têm problemas morais, todos eles. Não tem nenhum assim, esse cara é o santo, esse cara é a solução dos dilemas éticos e morais da humanidade. Não. Todos têm problemas morais. Alguns são, a ambivalência é nítida, alguns são perversos e não sabem que são, sabe? Essa riqueza, isso não é eventual, isso é trabalhado, né? Então, por isso, 2 anos de trabalho para fazer um livro de 300 páginas. Isso, inclusive, também nessas partes assim que justamente aparece esse processo, que aparece muita influência do noir, né? O noir é bem nessa perspectiva. Sim. Como eu disse, o conto que gerou o livro, né, que foi o germen do livro, ele chamava-se, eu tinha quase certeza disso, eu não me lembro se era Tecno-Noir ou Cyber-Noir, mas a inspiração era claramente não a literatura noir, mas o cinema noir, né? O cinema tem um cinema noir francês. Inclusive conheço com o nome do personagem e tal. Eu não vou falar aqui para o pessoal. Sim, ok. Mas exatamente. Né? Inclusive, por exemplo... Não vou falar, não. Eu ia soltar o spoiler, não vou. Não dá spoiler, não. Ricardo, isso é interessante que você comentou sobre esse processo, como é que, a partir de uma estrutura que já tem 300 anos e tal, como é que grandes obras podem se formar justamente a partir do olhar individual que compositores, o escritor, o roteirista conseguem imprimir nisso, né? Isso é interessante, que ontem eu estava lendo, não lembro se foi um post no Facebook ou em algum site sobre essa questão, algo que até o Neil Gaiman falou, que ele sente falta de história nas histórias. Ele está sentindo falta das histórias, né? De que você pega muita, por exemplo, estava até mesmo nesse texto que eu li, né? Que está tendo muita literatura de classe média, por exemplo, as palavras que eu li, classe média paulistana, de problemas existenciais e tudo mais, mas cadê a história? Né? Tá faltando mesmo aquele estofo. Né? Você comentou sobre isso, queria saber se você também está sentindo, se você sente falta de história mesmo dentro. Gente, já Pantocrator, o que não falta é história. O que não falta é história. Tem coisas ali que já apontam que você vê, por isso aqui dá para seguir esse caminho, dá para seguir esse caminho a colar. Você sente falta de história dentro das histórias que você lê, que você cria, você se preocupa com isso, de que a gente pode simplificar de que a forma acaba prevalecendo sobre o conteúdo, ou como é que você enxerga essa questão de conteúdo? Né? Como eu até comentei, gente, assim, às vezes eu sinto falta de um feijão e arroz. Eu lembro que o primeiro romance que eu li, me fisgou para a literatura, foi 20 Milhares Submarinas, do Verne. A partir dali que eu comecei. Né? Que assim, é uma história bem contada, uma história que
te apaixona, né? Eu queria saber como é que você vê isso, assim, desse lugar da história na história. Eu acho o seguinte, quando o Truffaut entrevistou o Hitchcock para aquele livro Hitchcock, Truffaut Entrevistas, tem uma hora que o Truffaut pergunta para o Hitchcock, como é que o senhor vê a questão do happy end? Aí ele diz o seguinte, porque ele fazia um cinema comercial e se o filme não fosse bem de bilheteria, ele não sabia se ia fazer o próximo, né? Então, ele tinha que ter uma resposta comercial, ele tinha que ser sempre amigo do público. Então, ele dizia o seguinte, se houver num filme, ou seja, uma história ou narrativa, se houver numa história ou narrativa elementos satisfatórios suficientes, o público prescinde do happy end. Eu acho que, em relação à história, se ela tiver elementos satisfatórios, uma certa densidade ou uma certa meditação sobre algum tema, eu acho que o público, o leitor, não estou falando de Hitchcock, eu acho que o leitor embarca na viagem. Então, eu sou meio... Vou formular isso de uma maneira o seguinte. A história, os conteúdos da história, da estrutura, eles impõem o estilo. Então, por exemplo, se comparar, pegar o meu livro B, que é a minha narrativa policial, né? Ele é um livro sobre o cinema, quer dizer, ele é uma homenagem ao cinema B dos anos 50, mas ele é literatura. Então, quando eu escrevi esse livro, eu peguei todas as revistas que eu encontrei, que eu pude encontrar dos anos 50. Eu não queria as histórias, eu queria os textos falando sobre o aniversário da fulana, que era socialite, da pré-estreia do filme. Eu queria a música do texto da época. Inclusive, eu tenho um amigo que leu tudo de literatura policial, ele chegou assim para mim, pô, o seu livro é mal escrito, o B é um livro muito mal escrito. Por quê? Porque ele é cheio de advérbios. Exatamente, ele é cheio de advérbios, porque a escrita da imprensa da época, o pulp da época, é cheio de advérbios. É a música daquele tempo. É a graça. Por quê? Porque a história determinou a forma, ela determinou tudo. No caso do B, a história é muito complexa e muito movimentada. Exigência dessa homenagem, né? Por quê? Não porque os filmes daquela época eles tivessem muita atividade, muita ação, fossem muito rocambolescos. Não eram. Mas os seriados eram. Então, por exemplo, ele tem esse sabor de seriado, de matinê dos anos 50. No caso do Corrosão, eu sabia o seguinte, eu tenho uma tremenda situação, né? No ano de 2152, o cara está a 8 milhões de... Você vai para Saturno, pega a esquerda, anda 8 milhões de quilômetros, o Titanic está lá. Então, eu sabia o seguinte, a tensão, a interrogação que isso causa, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Entendeu? Então, eu pisei no freio. Não tem história ali. É uma indagação. O que é isso? E essa indagação, o que eu fiz? Eu trabalhei como as personagens reagem a essa indagação e, mais ainda, a circunstância, como dito por um dos personagens. O absurdo pode ser uma das muitas possibilidades do universo. Porque é sobre o absurdo, é sobre a perplexidade. E as pessoas, eu não sei, talvez é uma pretensão que eu queria ter. O livro foi muito bem recebido, Corrosão, né? Indicado ao Prêmio Argos e vencedor do Prêmio Odisseia. Eu gostaria de pensar que essa receptividade do livro, essa boa recepção, se deve pelo aspecto contemporâneo daquela narrativa futurista. Que aspecto contemporâneo é esse? É o irracionalismo. A gente está vivendo...
a gente está vivendo o apogeu do irracionalismo. A sociedade, as pessoas nunca foram tão irracionais e elas estão orgulhosas do seu irracionalismo. Porque muito dessa imbecilidade maciça que a gente tem na sociedade hoje, essa estupidez orgulhosa e epidérmica, isso é sintoma. A causa é a paixão irracionalista. É mais ou menos como se é como se o racionalismo cartesiano, iluminista, ele tivesse em crise e nada tivesse preenchido isso, porque a gente não desenvolveu outras formas de pensar. A gente vive sobre essa estrutura e sob essa estrutura, né? Então, por exemplo, não se colocou nada. Agora, como é que, por exemplo, como é que é a lógica? Como é que a lógica entra em crise? Não entra em crise. Não entra em crise. A crise somos nós. Nós é que estamos em crise. A gente está deixando de acreditar em um monte de coisas e não está colocando nada no lugar. A gente está escolhendo. Hoje eu recebi no Zap essa imbecilidade e eu vou aceitar isso aqui como real. Amanhã eu vou receber outra imbecilidade e vou aceitá-la como real. Então há uma perda de eixo, sabe? E isso é algo melhor. Eu poderia escrever sobre isso, falar eu não consigo, não é minha praia. Mas o Corrosão é isso, sabe? Eu acho que é isso que cativa as pessoas, embora não seja verbalizado. Porque eu tinha claramente isso. Eu vou fazer um livro sobre o irracionalismo da nossa época, sobre a crise da razão iluminista. Tem uma hora em que o personagem no Pantocrator, o protagonista, que o Simão Mago, que é um barato esse personagem, e ele vira para o protagonista e diz: o que é a lógica? Não é nada senão a ordenação metódica da linguagem. A lógica, ela é um fenômeno da linguagem, ela é linguagem. Não existe transcendência, tudo nosso é pela linguagem, né? E eu acho que o grande barato, se você tem uma história, é você procurar. A linguagem é sempre a mesma, porque é a linguagem escrita. Então, eu estou falando num sentido alegórico, né? Você buscar eu chamo de música, até no sentido nietzschiano, sabe? Eu ia falar isso. Aí o Beethoven. A música do seu texto. Eu ia falar disso como Beethoven. Com Beethoven? Então, com Beethoven. Essa ordenação a partir de elementos disponíveis a todos para contar uma narrativa. Beethoven seria um belo exemplo, porque uma vez eu li um artigo do Leonard Bernstein, o maestro, e qual é o nome do artigo? O artigo é o seguinte: essas montanhas são puro Beethoven. Em que é a história dos amigos dele que estão num carro e o cara olha para a janela do carro na estrada e diz: essas montanhas são puro Beethoven. Ele acha isso um absurdo. Olha, aquilo é música, bicho, não tem montanha nenhuma, nem na pastoral tem montanha, aquilo é música. E aí ele vai falando sobre, por exemplo, por que Beethoven é quase uma unanimidade em quem gosta de música. Tem gente que não gosta de música, mas não sabe nem que é Beethoven, mas escuta, por exemplo, a Nona Sinfonia no comercial da Olimpíada e diz assim: isso é lindo. De fato, transcende, né? E aí o Bernstein ele propõe uma solução para isso. Ele diz o seguinte, que o que cativa em Beethoven é a lógica. Quando você escuta Beethoven, a sensação que você tem é que aquela música não poderia ser diferente, ela só pode ser aquilo, só pode ser daquela forma. Ora, o que é uma coisa que não pode ser? O que é uma criação que é de uma determinada maneira e não é concebível imaginá-la de outra maneira? É a obra-prima. É isso que ele fazia, a obra-prima, né? Eu, por exemplo, eu não tenho essa pretensão, não estou em busca de obra-prima, até porque, para mim, a obra-prima é a música.
a grande revelação e tal, eu vejo, por exemplo, o primeiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Para mim, ali está o século XX. O que me leva a outro tema também, que eu usei muita música, eu usei epígrafes musicais no Pantocrator, né? Cada capítulo tem uma epígrafe musical. E usei muita música do século XX, que é uma música que o pessoal não conhece, porque ela é dissonante. Mas é uma música perfeitamente aplicável na nossa época. Eu uso obras-primas como referência, que é para ir mais passar da esquina, sabe? Não estou em busca da obra-prima, estou em busca de sair da esquina, porque eu acho tem tanto livro já escrito, tem tanta coisa que já foi contada, que escrever mais um não é suficiente. Tem que ter alguma coisa ali que justifique você estar no dia 1º de abril de 2020 escrevendo depois de Shakespeare, depois de Dostoiévski, depois de Balzac, entendeu? Depois do Huxley. Era isso que eu ia falar antes de esquecer. O Aldous Huxley diz o seguinte: toda coisa que acontece é intrinsecamente semelhante a quem acontece. Isso é o livro. Essa é a lógica do livro. Você tem um personagem, a coisa que acontece a ele, já que você é o Deus lá na hora, o que acontece a ele tem que ser semelhante a ele de alguma maneira. Não pode ser uma coisa totalmente arbitrária, porque não é vida, é ficção. E a ficção tem que fazer sentido, né? Como disse o Mark Twain. Né? É claro que a vida mais estranha é a ficção, porque a ficção tem que fazer sentido, a vida nem sempre faz. Né? Exatamente. E uma coisa que é interessante nesse aspecto, Ricardo, que você comentou sobre isso, né, desse processo, dessa ordenação da linguagem e tal, isso acaba, de utilização de elementos disponíveis, isso acaba também se colocando como um desafio para os jovens escritores e escritoras, no sentido de que, por exemplo, você falou dessa percepção da realidade e tudo mais, de que nós vivemos em tempos distópicos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vê Pantocrator, você vê que isso está lá, mas você não segue as convenções que, por exemplo, a gente encontra no 984, no Admirável do Novo, no Zamiati e tudo mais, né? Então, eu estou comentando isso no sentido justamente de atravessar, de borrar essas fronteiras, né? Já que o seu texto dialoga com várias influências. Então, nesse ponto, eu gostaria que você comentasse justamente desse cuidado com o jovem escritor e escritora, porque, já que a gente vive num mundo distópico, há uma tendência muito forte de você fazer mais do mesmo, de você, quando quer uma distopia, você acabar sendo muito literal, porque não precisa ir muito longe para você ver o mundo que a gente está vivendo, né? Mas o desafio da arte é justamente você propor um estranhamento no olhar, de você fazer com que o seu leitor e leitora ele tenha um olhar novo, e a partir desse olhar novo, de estranhamento que a arte provoca, ele trazer novas leituras do mundo ao redor, e aí, a partir daí, pensar soluções. Né? Porque eu penso que você podia falar um pouco sobre essa necessidade mesmo de não ser ao mesmo tempo, você buscar uma inspiração no mundo ao seu redor, mas você fazer esse ordenamento da linguagem, né? Vamos colocar assim de outro jeito. Uhum. Eu fiz aquilo que você mencionou antes, no início, sobre abrir a janela. Eu abri a janela e olhei as coisas, lembrando o seguinte: eu não posso... Eu sou um escritor, né? Então, por exemplo, um livro é um ato de arrogância. Como eu disse há pouco, né? Puxa, o que eu acho que eu posso dizer depois de Shakespeare? Não muito. Eu acho que Shakespeare e outros grandes autores, eles mapearam o ser humano. Mas eu posso dizer sobre o meu tempo. Eu estou vivendo esse tempo. Né? Então, eu usei, é por isso que eu usei essa expressão contexto amplificado. Olhar para as coisas estruturalmente e amplificar a estrutura. Um exemplo claro. Você pega, por exemplo, a Cinderela, a história da Cinderela. 4.000 anos a história, uma das mais antigas da humanidade. Né?
mês, já que ela vive lá na casa em que ela foi não uma princesa, mas ela era uma aristocrata e agora ela é a criada. Você pega esses elementos todos, você amplifica, você tem a Julia Roberts, uma linda mulher. É a mesma personagem, né? Tanto é que eu acho legal naquele filme que o Richard Gere chega no final numa limusine branca, né? Que é a versão do cavalo branco. Ele chega na limusine branca e tal, e ele não é rei, mas ele é o aristocrata dos tempos modernos, ele é o capitalista, aquela coisa toda. Então, olhar, o que eu acho que a garotada pode fazer é o seguinte, é ter essa percepção de que ela está inserida numa... Eu vou falar um conceito, eu acho que a garotada ela não pode ter medo de ser interessante, sabe? Quando você é jovem, você às vezes você é muito arrogante e às vezes você hesita muito. Às vezes mesmo na arrogância você hesita. Você não deveria hesitar. Você não deveria ter medo de experimentar na sua literatura, de fazer experiências. Você não deveria ter medo de nada. Você não pode olvidar, você não pode recusar a capacidade que você tem de ser interessante. Então, você tem que experimentar. Então, por exemplo, a visão que você tem das coisas, essa visão é importante. Você tem que ousar pegar o que você acha e você tem que filtrar isso pelos valores que são seus. Tomar cuidado para você não filtrar as coisas pelos valores dos outros, né? Evitar esses manuais. Quando eu estava escrevendo o Corrosão, na verdade, Corrosão já estava terminado e eu estava burilando, sem parar, né? Alguém publicou no Facebook um decálogo de coisas para fazer em livros de ficção científica que tivessem naves, por exemplo. E tal. Então, tinham as 10 regras. E eu me lembro que eu li aquilo e falei, cara, que sorte! Eu quebrei as 10. Eu quebrei as 10. Cara, que sorte! Né? Porque o grande barato é ser original. Né? A gente falou de Beethoven, se tocar, quem conhece música pode nem conhecer a peça, tocou, sabe que é Beethoven. Sabe distinguir, sabe que é Mozart, sabe que é Haydn, sabe... qual é o critério? É a originalidade. Né? A imitação não tem um porquê. E aí o que é interessante é justamente ser original no conhecido. Né? Sim, essa é a dificuldade. Aí que é o barato. Então, gente, a gente está chegando nos minutos finais aqui da nossa transmissão. E aproveitar aqui para já agradecer desde já todo mundo pela paciência, parabenizar a Caligari por mais esse lançamento, sucesso também para o Ricardo na sua nova obra. Ricardo, dá um recado aí final pessoal, despedir, convocar aí para ler, conhecer o Pantocrator quando ele sair. Eu escrevi o livro, eu queria ser lido, eu não queria que as pessoas gostassem do livro, eu queria que elas reagissem a ele, né? E eu acho que é uma ficção científica muito contemporânea. O personagem ele cria um termo para explicar o mundo que a gente está vivendo. O termo é algoritmo. A sociedade baseada em algoritmos. E eu acho, em algoritmos, perdão. E eu acho que isso pode ser uma leitura interessante para muita gente, para qualquer um que esteja ligado a uma coisa chamada século XXI. Eu espero que as pessoas leiam e perguntem, e façam perguntas a si mesmas, né, sobre o tipo de sociedade que está sendo construída a partir da inconsciência. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo besteira sobre besteira por causa da inconsciência nossa, né? Eu espero, sinceramente, eu espero e creio que a confrontação com a mortalidade, né? Porque uma pandemia é isso, é a confrontação com a mortalidade,
eu espero que isso tenha efeitos positivos, que a gente medite mais sobre o mundo que a gente está construindo, né? Porque, de uma forma ou de outra, cada um de nós colabora com esse mundo, né? Para o bem ou para o mal. Pode ser para o bem, né? É isso, mestre. Eu queria agradecer, mestre, ao senhor pela paciência, pela bondade. Agradeço pelo prazer da conversa. Sempre é bom falar de literatura fantástica e falar de literatura fantástica nacional. Recado final, gente, leiam literatura fantástica nacional, tá bom? Que essa live encontre você, que esse vídeo encontre vocês cheios de saúde dentro de casa. Acreditem na ciência. Como eu falei até no vídeo anterior, lá do Breaking Bad, science, bitch. Science. Acreditem. Muito bom. Acreditem na ciência, tá bom? Obrigado, Caligari, pelo convite aqui para esse bate-papo. Obrigado, Ricardo. Sucesso. E vamos que vamos. Cortou? Cortou, né? Mestre Alexander, muito obrigado pela